A verdade é que o crime no Brasil mudou, e mudou muito. Aquela imagem antiga do assalto na rua, ela tá ficando para trás. A nova fronteira do crime não é mais física, ela tá bem aí, na tela do celular, do computador. A violência migrou para o mundo digital. E para se proteger, a gente precisa entender como esse novo campo de batalha funciona. 4. Guarda esse número. A cada minuto que passa, acontecem 4 tentativas de golpe no Brasil. Isso não é um ladrão agindo sozinho, não. É uma verdadeira indústria que não para, funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana, e a mira está em todo o mundo. E essa nova realidade já tem até nome, viu? Cangaço digital. É a industrialização do crime, onde quadrilhas superorganizadas usam tecnologia, psicologia e uma logística complexa para tirar dinheiro de milhões de pessoas. A violência agora é virtual, mas o prejuízo é muito real. E quando a gente fala em prejuízo, olha, é um valor assustador. Estamos falando de 10,1 bilhões de reais. Isso só em 2024. Para ter uma noção do que isso significa, essa grana toda daria para construir dezenas de hospitais. Mas não. Em vez disso, ela está financiando o crime organizado, deixando ele cada vez mais forte e sofisticado. Tá, mas por que isso explodiu desse jeito? A resposta é simples e direta. Por causa do recurso mais valioso que existe hoje em dia, os nossos dados. Cada pequena informação sobre a gente é como se fosse uma pepita de ouro. E os criminosos, eles se tornaram os novos garimpeiros, cavando fundo na nossa vida digital. Sabe, quando a gente fala em dados pessoais, o que vem na cabeça? Geralmente nome, CPF, e-mail, o básico, né? Mas a história é bem mais funda. Onde a pessoa está agora mesmo com o celular, o que ela curte nas redes sociais, tudo isso são pecinhas de um quebra-cabeça. E com as peças certas em mãos, os criminosos conseguem montar um retrato completo da vida de alguém. Para tentar colocar um freio nessa corrida pelo ouro digital, foi criado um mecanismo de defesa, a Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD. A melhor forma de pensar nela é como um escudo, que define regras bem claras sobre quem pode usar nossas informações e como pode usar. O objetivo é devolver o controle dos dados para os seus verdadeiros donos. E nessa história, a gente tem 3 personagens principais. O primeiro é o titular, que é a pessoa dona dos dados, ou seja, cada um de nós. Depois vem os agentes de tratamento, que são as empresas e órgãos do governo que coletam e usam esses dados. E, por fim, a ANPD, que funciona como a polícia dos dados, garantindo que todo mundo jogue segundo as regras. Beleza. Agora que a gente já entendeu a nossa defesa, vamos para o outro lado da trincheira para entender como os criminosos atacam. Eles não agem no improviso, não. Existe um verdadeiro manual de táticas, um arsenal de golpes psicológicos e tecnológicos feitos sob medida para explorar as nossas fraquezas. E como eles transformam esses golpes em dinheiro vivo? Esse gráfico mostra uma coisa interessante. O cartão de crédito ainda é o campeão de tentativas. Mas olha só o Pix e os boletos, ali com 32%. Eles são a ferramenta preferida para os golpes que manipulam a vítima a fazer a transação. E por quê? Simples. A grana cai na hora na conta do golpista e some em segundos. Rastrear depois vira um pesadelo. E um exemplo perfeito disso é o golpe da falsa central. Funciona como um roteiro de teatro. Primeiro, vem a isca, um SMS que deixa qualquer um em pânico. A pessoa desesperada liga para uma suposta central de atendimento. Lá, um criminoso muito bem treinado, se passando por atendente, usa jargão técnico, cria uma pressão psicológica enorme e convence a pessoa a transferir o próprio dinheiro para uma tal de conta segura. É um teatro muito bem ensaiado. E para onde vai essa grana toda? É aí que entram as famosas contas laranja. Elas são a espinha dorsal de toda operação do cangaço digital. São contas abertas com documentos roubados ou até mesmo alogadas de outras pessoas. Assim que o dinheiro do golpe cai ali, ele é pulverizado, transferido para dezenas de outras contas em questão de segundos. Aí rastrear se torna praticamente impossível. Agora, quem exatamente são as vítimas? Se a primeira imagem que veio à cabeça foi a de uma pessoa mais idosa, talvez seja a hora de atualizar essa ideia. Olha só esse dado, um aumento de 43% nas fraudes contra jovens de até 25 anos. Sabe por quê? Muitas vezes, o excesso de confiança. Quem nasceu na era digital acha que sabe de tudo, subestima os riscos e acaba clicando onde não devia. Pois é, e se tudo isso que a gente viu até agora já parecia assustador, a gente está prestes a entrar num capítulo ainda mais sombrio. A inteligência artificial está se tornando a ferramenta de ouro dos fraudadores, permitindo um nível de enganação que beira a perfeição. Imagina só a cena.
um funcionário do setor financeiro de uma multinacional. Ele entra numa videochamada de trabalho, uma coisa de rotina que acontece todo santo dia em milhares de empresas pelo mundo. Tudo normal. E nessa chamada estão o chefe dele, o diretor financeiro, outros colegas de alto escalão. A conversa flui normalmente, discutindo projetos sigilosos, usando o jargão interno da empresa. Tudo, absolutamente tudo, parece legítimo. Só que não era. Aqui que vem a virada na história. Com exceção da vítima, todo mundo naquela chamada era falso. Eram deepfakes, avatares digitais criados por inteligência artificial, replicando com perfeição a imagem e a voz dos executivos em tempo real. O funcionário estava, na verdade, conversando com um programa de computador. E o resultado disso? Bom, convencido pelos seus chefes, ele autorizou uma série de transferências que, somadas, chegaram a 129 milhões de reais. Um único golpe, executado com a perfeição tecnológica que dá calafrios. Essa é a nova cara da fraude. Ok, o cenário é intimidador, eu sei. Mas a gente não está indefeso, muito pelo contrário. Agora a gente vai para a parte mais importante. Ver como podemos construir um escudo digital forte para se proteger disso tudo. Existem ferramentas e principalmente hábitos que fazem toda a diferença. Do lado das autoridades, as coisas estão felizmente começando a mudar. O mecanismo especial de devolução do Pix, o MED, está evoluindo. A primeira versão dele era muito fraca, recuperava só uns 8% do dinheiro. Sabe por quê? Porque ele só conseguia bloquear a primeira conta laranja. O MED 2.0 que está para chegar promete ser um divisor de águas. Ele vai rastrear o dinheiro em cascata e bloquear todas as contas ligadas ao CPF do fraudador. É uma arma bem mais inteligente. Então, o que dá para fazer agora mesmo? 4 dicas que são essenciais. Primeira, baixe o app Celular Seguro, do governo. Se o celular for roubado, é um botão de pânico que bloqueia tudo de uma vez. Segunda, desconfie sempre da urgência. O golpista adora criar uma pressão, uma pressa, para que a pessoa não pense direito. Então, respire fundo. Terceira, só use canais oficiais. O banco mandou um link? Ignore. Feche tudo e abra você mesmo seu aplicativo. E a quarta, uma dica para a era da inteligência artificial. Crie uma senha de voz, uma palavra secreta com a família. Se receber uma mensagem de voz ou ligação suspeita, peça a palavra. É simples e pode evitar um desastre. No final das contas, as ferramentas ajudam, as leis ajudam, mas elas são só uma parte da solução. A tecnologia vai continuar evoluindo, os golpes vão ficar mais sofisticados, mas um elemento nunca muda. Na era do cangaço digital, a maior defesa não é um antivírus nem a senha mais forte do mundo. É a informação, é a desconfiança, é o pensamento crítico.